Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho experiências de projetos que nós temos aí de FinOps. Não estão me ouvindo. E qual o desafio de FinOps e qual o benefício de FinOps que a gente tem hoje dentro do mercado com o aumento da adoção de cloud. Então, eu sou Wagner Arnaud. Tá girando. Muitos me conhecem por Tuba. Atualmente estou com a missão de CTO da área de tecnologia da IBM no Brasil. Não, eu não estava me ouvindo. E comigo também vai estar a Jen. Would you like to introduce yourself? Sure. Thank you for having me today. I'm Jennifer Darkazelli, and I'm here on behalf of IBM, representing their FinOps team and our practice, and excited to be here and talk about FinOps with you all. Thank you. Pessoal, então vamos lá, né? Primeiro ponto-chave, né? A gente vai falar um pouquinho dessa jornada, né? E é primeiro ponto fundamental entendermos o seguinte: cloud não é o objetivo por si só, né? Muita gente fala assim, eu estou em tantos por cento do workload na cloud, X%, Y% e etc. Mas cloud não é o objetivo só por si só. O que eu quero com a minha adoção de cloud? Qual que é o teu objetivo? Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer, porque essa pergunta em várias organizações que tiveram dificuldades nas suas jornadas para a nuvem, apareceu, né? Porque pensavam muitas vezes que cloud é o objetivo por si só, né? Mas cloud é meio. Para quais benefícios de negócio? Esse é o ponto-chave. Qual o valor de negócio gerado através da adoção da computação em nuvem? Tá? E para a gente falar um pouquinho sobre isso, é importante entendermos que cloud é essa jornada, esse novo modelo de trabalho, onde cada uma das pessoas começam a ser responsáveis. Elas têm um fácil acesso ao uso do recurso computacional, mas também elas são responsáveis por este uso. E essa é uma premissa chave quando a gente vai falar de FinOps atualmente. Um dos grandes desafios da adoção de cloud, que a gente vê em várias organizações, é justamente como ele equilibrar os objetivos da área de finanças com os objetivos das áreas de engenharia, seja desenvolvimento, operação, infraestrutura, etc. Porque muitas vezes a área de engenharia busca o quê? Eu quero atender meus objetivos de negócio, eu quero gerar uma solução de negócio de uma maneira mais rápida, né? Eu quero gerar valor, entregar soluções mais rápidas. E o custo lá, ele fica lá embaixo nessa balança. Só que mas a área financeira, ela está muitas vezes olhando o quê? Em primeiro lugar, custo. Depois eu estou olhando muitas vezes ao atendimento dos meus objetivos, né, de geração de valor, novas funcionalidades para o cliente, etc. Então o grande desafio é como balancear essa equação. Benefícios de negócio, atender os meus acordos de nível de serviço, os meus objetivos de nível de serviço, versus a parte financeira de custos. Como parar essa balança, essa gangorra equilibrada. E é um pouco disso que a gente vai bater um papo aqui, eu e a Jen, com vocês aqui, ao longo desses minutos aqui nessa tarde. À medida que a gente vê o que? A adoção de nuvem aumenta, a gente tem visto várias empresas com grandes desafios, né? Porque os custos estão aumentando também demasiadamente, né? Durante a pandemia mesmo, eu tive um cliente que ligou para mim e falou assim, Tuba, eu estou precisando de ajuda, né? Nós estamos mais ou menos no mês 7 daquele ano e o meu orçamento de TI já explodiu. Eu coloquei um monte de coisa na nuvem, eu perdi o controle e o meu orçamento explodiu. O que eu faço? Né? Então, esse é um dos grandes desafios. Como equilibrar a gestão de custos, os desafios da gestão de custo, tá? Mas equilibrar também recursos subutilizados. Isso é muito comum na nuvem. Muitas vezes a gente pega um recurso, aloca, vou fazer um teste, fez o teste e deixa lá a máquina no ar rodando. A empresa paga por isso. Então uma coisa é fundamental, a palavrinha que é difícil a gente traduzir, né? Que é o accountability. Quem é responsável, quem é o accountable por aquele recurso que eu provisionei dentro da cloud. Seja na cloud do provedor A, B, C ou D, ou dentro da minha casa mesmo, na minha cloud privada. Tá? Então essa é uma perspectiva muito importante. Muitas vezes a gente tem recurso, eu vou para a cloud com a mentalidade de on-premises. Esse é um outro desafio. Por quê? Na cloud, o ambiente on-premises, vamos fazer uma nova solução. Qual que é o pior caso? O pior caso são 700 mil transações por segundo. Eu vou para o pior caso.
Ah, isso eu vou precisar de qual recurso computacional? Vou precisar de X gigas de memória. Eu vou pelo pior caso, então eu vou comprar uma máquina com aqueles X gigas de memória, que é o pior caso. Na cloud, o paradigma é inverso. Ao invés de pensar pelo pior caso, eu penso pelo melhor caso. Então, qual que é o mínimo necessário para a minha aplicação rodar? E aí ela vai crescendo de acordo com a necessidade. Então, muitas vezes, várias pessoas usam recurso na cloud, mas ainda tem uma mentalidade, um mindset, como se estivesse usando on-premises. Tá? E isso ocorre que muitas vezes a gente tem máquinas superdimensionadas na nuvem, né? Estou gastando muito mais do que efetivamente seria necessário pela minha organização. Depois, como dar transparência na minha organização? Muitas pessoas têm a visão de que a área de TI é aquele saco sem fundo, né? A área de TI eu vou, faço o meu investimento, mas a conta da TI só aumenta. E que tal, ao invés de ser a conta da TI aumentar, e a conta de cada departamento aumentar? Que tal a gente ratear esse custo, esse orçamento, entre as várias áreas da minha organização, né? Que tal eu automatizar as operações do que está na nuvem? Reduzir recurso ou aumentar recurso de acordo com a necessidade. É um pouco disso que a gente tem quando a gente vai falar de universo FinOps. É interessante esse slide que ele traz para a gente uma pesquisa do FinOps Foundation, do ano de 2022, que ele vai falar um pouquinho qual o maior desafio de FinOps. Vamos passar aqui por alguns deles, os principais. Primeiro, 30% das pessoas responderam: fazer todos os engenheiros, todas as equipes pensarem e tomarem ações de redução de custos, de eficiência operacional. Ou seja, esse é um dos maiores desafios, foi apontado como maior desafio. Segundo, como eu fazer uma orçamentação correta do que eu vou ter na nuvem. Segundo grande desafio, 29% das pessoas que responderam mencionaram isso. Terceiro, como que eu faço uma adoção massiva, corporativa de FinOps na minha empresa? Esse é outro ponto-chave. Muitas vezes a gente tem a iniciativa departamental, um departamento usando, mas não isso corporativamente dentro da minha empresa. Tá? Quarto, habilitar automação. Como eu posso habilitar automações para justamente trabalharem na redução de custo? Vamos dar um exemplo prático, né? Poxa, minhas máquinas de desenvolvimento. Geralmente meus desenvolvedores vão trabalhar aí das 8 da manhã até 9, 10 horas da noite. E durante a madrugada, por que eu não desligo essas máquinas? São máquinas no ambiente de desenvolvimento, para eu otimizar custos. Porque se eu tenho uma solução de desktop como serviço, por que eu não desligo essas máquinas durante a noite, sendo que ninguém está usando aquele desktop? Então, soluções, medidas de automação que vêm potencializar o uso de cloud e reforçado muito pela questão de FinOps. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a Jane para falar um pouquinho para a gente do que é FinOps, um pouquinho qual que é o framework de FinOps que nós temos utilizados em vários clientes, e depois a gente vai contar algumas lições aprendidas para vocês. Thank you, Wagner. It's very exciting to be here, and I'm excited to talk about FinOps. So most of you probably know about what FinOps is, but we've broken it down a little bit more simply for those that don't. I like to think of FinOps as a methodology. So it's IT, finance, operations, and business all coming together to really look at the cloud bill and see what kind of value they're getting, what people are spinning up, break it down and actually understand, take the reins back from the cloud and just throwing things in the cloud and actually look at what you're spending and be functional, you know, have best practices, actually make intelligent decisions about what you're putting on the cloud, what kind of cloud you're putting it on, and everything in between. Next slide. And we've broken that down further. We have a very strong partnership with the FinOps Foundation. So you'll see on the right-hand side, there's Inform, Optimize, Operate. This is the phases that the FinOps Foundation actually defines. They also define the principles on the left-hand side. I've discussed some of the stakeholders, but we've looked at a few more and we've broken it down to what stakeholders are going to be involved to break this down for your company. And then we've broken down the Inform, Optimize, Operate by what that means. So define, engineer, automate,
accelerate, and more. We've broken this down in Portuguese as well here. The next slide. Uma coisa importante aqui para a gente mencionar é o seguinte, né? Todas as pessoas dentro da organização fazem parte dessa jornada de FinOps. Área de finanças, todas as áreas. Todos temos que ser accountables pelo recurso que a gente está consumindo de fato, tá? That's correct. And when you think about accountability, it's not just the accountability of costs, but it's the accountability of what you're doing, automating, looking at optimizing the different cloud service providers, and looking at the architecture on the back end as well as on the front end, and creating really a culture of FinOps. So every single person at the company, from the top up and then to the bottom down, are all looking at FinOps, and they're being cost conscious, but they're also looking at the value. So what is this bringing? Should I, automate this? Should I, lower cost per app on this? And looking at the cost reduction models, looking at the tooling that you're using, and tooling is a great way for Wagner to announce a tool a little later that we recently acquired to our family at IBM. When we're working with clients, which we've worked with hundreds of clients around all industries, because FinOps is not just about banking, it's actually across all industries. We usually indústrias, a gente começa com health check, cheque de saúde. Onde vocês estão? Algumas empresas querem tudo, já estão funcionando, quer automatizar tudo, quer observar custos em tempo real todo dia, fazer um painel. Outras empresas querem So we look at where you want to be in each phase and different dimensions, and then actually do an assessment to start out with. And here's a few case studies that Wagner and I will walk through. Yes, I can start. Então, primeiro estudo de caso interessante para a gente mencionar aqui é o estudo de caso da Sul América, né? Empresa aqui no Brasil, grande de seguros, né, onde a gente fez um projeto de FinOps com a Sul América e foi muito interessante, porque além da gestão de custo, toda a parte de otimização, ela também foi feita. Então é interessante na otimização porque assim, não tem só a otimização onde eu vou reduzir custo. Imagine o seguinte, eu vou ter máquinas que foram alocadas com 10 GB de memória, mas eu só precisava de 3 na prática. Então ela só está usando 2, eu deixo com 3, deixo uma margem e ao invés de estar pagando por 10 GB de memória, tá? Mas não só essa perspectiva, às vezes eu vou ver máquina que está a 95% de consumo do meu recurso praticamente 100% do tempo. Então eu também tenho o desafio de justamente, né, fazer a otimização do meu recurso e gerar mais benefício de negócio, mais valor de negócio. Foi um pouquinho que experimentou a Sul América, né? Uma redução de chamados na ordem de 70% pela otimização dos recursos feitos, tá? Uma melhoria da densidade dos clusters aí, né, dos nós da minha arquitetura de containers aí de 11%, né? Ou seja, eu otimizei os meus recursos, consolidei os meus recursos, reduzindo automaticamente o custo, tá? Então esse é um estudo muito interessante de caso aí que a gente tem aqui no Brasil da utilização de FinOps. The next one is actually an online bank that we came in and we actually developed a plan for them as far as a tagging strategy. They were all on AWS, but we looked at all the different metrics. We looked at their dashboards. We were able to implement a dashboard there using one of the tools that is in our family of tools, and we actually were able to save them 17.5% in cloud costs per year. And that was just right off the bat. That was just developing a governance, developing a tagging strategy, looking at the company culture, developing an enablement plan, and actually just setting the bar straight. And I'd be interested to actually go back to them and see how much they're saving now. Outro estudo de caso que a gente tem aqui com uma grande instituição financeira aqui no Brasil, né, um grande banco aqui no Brasil, a gente fez um trabalho de FinOps aí pegando um workload em específico e vamos fazer uma análise profunda e deep dive desse workload, dessa aplicação, né? E a gente encontrou aí uma redução, eles utilizaram aquele workload dentro da Microsoft Azure, então vamos otimizar o custo lá dentro da Azure. De cara a gente já conseguiu 10% de redução de custos, otimizando os recursos.
the potencial, se eu resources. for pegar só os Potential, if I get serviços de just log, de log monitoração, services, potencial redução de monitoring, custo desse serviço reduction na of ordem de cost of this 40%. service would be Tá? 40%. Isso impacta And aí numa this conta mensal de mais ou menos monthly R$80 mil about mês R$80,000 per de month custo on cost. dentro da minha organização, pensando num workload. Tá? Além disso, eu ter uma arquitetura mais tolerante a falhas, uma vez que eu consegui reajustar um pouquinho os thresholds, a capacidade computacional que eu tenho, tá? Uma prevenção aí de ameaças, um melhor controle de custos do que eu tenho dentro da organização. Então esse é um outro estudo de caso muito interessante, né, que a gente teve automação, a gente teve a prática de, primeiro passo, né, ter a visibilidade de onde eu estou hoje. Depois dessa visibilidade, aonde eu vou melhorar. Terceiro ponto, como? Utilizando automações. Então esse passo a passo foi fundamental dentro dessa jornada, nessa grande instituição financeira aqui do Brasil. Thanks, Agner. And he's right. It's a balance. So it's a balance between automation, visibility, informing, reacting, and actually resolving among all teams. So IT, finance, operations, and business. Some of the ways we're helping clients are with we work with every single cloud that's out there. We partner with everyone. We have a strong partnership with the foundation. As I mentioned, we have 4 board seats, and now we're about to have 2 or 3 more with our recent acquisition, which is very exciting since this just happened yesterday. And we also have many accelerators. So we've done this for many clients. So we come with prepackaged solutions as well as case studies and really work with the client to figure out where they are and look at best practices and actually innovate with them. So we're co-creating as we go because this is a really new space. Um ponto importante também a gente discutir aqui nesse slide, né? Em vários clientes a gente está trabalhando com vários aceleradores. Os aceleradores podem ser o quê? Seja modelos de maturidade, sejam frameworks de adoção de FinOps, seja uma estratégia de capacitação corporativa para adoção de FinOps. Então a gente tem esses assets, esses aceleradores que nós desenvolvemos ao longo dos vários projetos de FinOps, que são fundamentais para acelerar a jornada. Porque o maior desafio de FinOps, pessoal, não é um desafio tecnológico. O maior desafio é cultural. Como eu mudo a cultura dos meus times para pensarem em otimização, eficiência de custos, eficiência operacional. Tá? Então esse é um paradigma importante e esse é o grande desafio. É como, né, eu torno isso organizacional, transformo a cultura da organização. Além disso, dentro do nosso ecossistema, a IBM fez diversas aquisições de ferramentas e tecnologias ao longo dos últimos anos, né? Por exemplo, o Turbonomics, que faz parte, a solução que é parte do nosso core, NordCloud também, que é uma outra solução de gestão de FinOps da IBM, né? Flexera também é uma parceria, um OEM que a gente tem muito importante. E ontem o anúncio da aquisição da Aptio, né? A IBM adquirindo a Aptio para complementar o nosso portfólio de FinOps. Tá? Então esse é um outro ponto importante aqui dentro da nossa estratégia, né? Eu costumo brincar e comentar aqui, FinOps é uma capacidade fundacional da minha jornada híbrida e multicloud. Então se você está numa jornada de cloud híbrida e multicloud, quer ter sucesso, tem 3 capacidades que formam a base, a fundação dessa jornada. Primeira delas, eu tenho que começar já pensando em FinOps. Primeiro ponto. Segundo, eu tenho que começar pensando em operação híbrida e multicloud. Eu tenho que pensar em AIOps. Essa é uma outra capacidade fundacional. E a terceira capacidade fundacional é segurança. Essas 3 capacidades criam a fundação para uma jornada de sucesso de cloud, híbrida e multicloud. Essa é uma lição aprendida que eu quero compartilhar também dentro dessa jornada com vocês. Tá bom? E isso pensando no ambiente híbrido e multicloud. Não é pensar em FinOps só, não, eu estou usando a AWS, eu estou usando a Azure. Não, eu uso a AWS, Azure e IBM Cloud. Eu uso a AWS, Azure e IBM Cloud e o ambiente on-premises. Opa, o importante e fundamental é eu ver e estruturar FinOps pensando na organização como um todo. Né? Pensa numa transação lá na tua empresa. Né? Ela só atua na cloud? Ou ela passa pela cloud, depois
Tem parte da aplicação que está rodando numa aplicação on-premises, depois eu vou rebater no mainframe, depois eu retorno o valor para a cloud. Ou seja, eu preciso fazer análise do custo da transação como um todo dentro da minha organização. And as Wagner mentioned, at IBM we've really thought about it from the entire spectrum. So we have Instana, which is really that inform stage. We have Cloudability and Turbonomics, and NordCloud, which is really that optimize and operate stage, and then of course Turbonomics, which really fills that. And we also work with Flexera, and I don't know if you mentioned it, but yes, yesterday we acquired Apptio, which we are very excited about. We've had a strong partnership with them for at least 3 years, and this is just some exciting news in the FinOps space. So we really have looked at the entire spectrum, and if you'll go to the next slide, this is really going through the stages. When we mentioned that we work with a lot of clients, we not only work with them, but we actually go through an entire consultative approach where we're looking at their current state, we're meeting them where they are. So they might be in the crawl stage at some points, they might be in the walk stage at other points, but where do they want to get to? So we start with an assessment. It could be a rapid assessment, it could be a full length assessment, and then we look at all the different options and work with senior leadership as well as get input from lower level or even management level. And then we look at the roadmap, the 90-day roadmap, the 120-day roadmap, the full year roadmap, or even just the 30-day roadmap with some quick wins. And then we start to get the plan together and we run with it and we do a complete roadmap with the client. I'll take this one as well. So we've looked at some of the lessons learned and the different challenges that really go along with cloud, and how can we actually define those into different categories. These are just 3 of the many categories that are some of the troublesome spots or the challenges that clients are seeing, which of course is cloud optimization, FinOps capabilities, so those enablements for all of the practitioners, and then financial engineering, so looking at the costs. Some of those we've defined here where we've actually seen the big numbers, so that 10 to 20 or 10 to 30% actually savings, but also you can look at it from a different perspective and look at the productivity that's been increased by automating different services as well as the demand for services. Yeah. Ponto que é interessante também, quando a gente fala desse primeiro tópico, né, dessa otimização dos custos de cloud, é que essa otimização ela vai de várias maneiras. Eu aumentando e diminuindo a capacidade do meu recurso, mas às vezes uma coisa super comum. Poxa, quantas vezes eu crio um disco na nuvem e não atacho nenhuma máquina? Tá? É o dinheiro que eu estou perdendo, não estou nem usando aquele storage e ele está bilhetando lá na minha conta. Ou eu crio um ambiente de teste, terminei o teste e o ambiente continua no ar ali, consumindo aquele recurso. Né? Então são perspectivas, será que eu estou usando o melhor modelo, né, de instâncias reservadas, instâncias que eu consumo sob demanda ou não? Será que eu estou mais eficiente em termos de custo no modelo de consumo de instâncias ou não? Então tudo isso são oportunidades de otimização de custos. Agora, se eu não tenho automação, fazer isso na mão é inviável. Né? A gente fez um assessment numa empresa recentemente, né, foram 85 recomendações de melhoria. Eu fazer e executar as 85 sugestões de melhoria, praticamente insano. Tá? E se eu tenho uma automação para executar 80 dessas 85, que é o que a gente já tinha automatizado, pronto. Tá? Então essa é uma questão importante porque a melhoria e a otimização de FinOps ela é contínua. Ela não acontece só uma vez e já melhorei, já otimizei. Não, esse processo tem que ser contínuo, né? Porque a gente fez uma otimização, de repente continua o consumo mais 1, 2 meses. Se eu não tenho uma prática de análise contínua de FinOps, tá? Meu custo pode ir fugindo da curva esperada já no próximo mês.
And that's a great point. Some of our clients we've seen, you know, they'll have a lot of tools. They'll be throwing tools at it, but they haven't trained actually the practitioners or gotten the buy-in from IT and finance. So these different groups are working in silos, and maybe one line of business is doing perfect, but the other line of business isn't. So really FinOps is about bringing everyone together and looking at the best product or solution, but also looking at the method that everybody's using as far as governance. E esse é justamente o segundo ponto, né? A capacitação. E a capacitação não é a capacitação técnica, né? É uma capacitação de mindset, né? De eu pensar e estruturar a minha organização para esse novo mindset. Que todo mundo é responsável pelo recurso consumido, que todo mundo é responsável porque eu vou provisionando dentro do ambiente de nuvem, né? Então esse é um ponto-chave. Como escalar para a organização como um todo o uso de FinOps. Third point. I think we have one more slide, don't we? Yeah. Terceiro ponto aqui interessante é falar um pouquinho dessa engenharia financeira. É um trabalho conjunto das áreas, tá? É um trabalho conjunto entre, como a Jen já mencionou, operações, desenvolvimento, finanças, governança, os vários interlocutores envolvidos no processo como um todo, tá? E é pensar, e essa capacitação de engenharia financeira é uma capacitação que geralmente o time técnico não tem. E é importante estruturar um modelo de capacitação onde leve esse conhecimento também para cada um dos times técnicos. Não é um MBA em finanças, mas é um conhecimento mínimo necessário para entender os modelos e como otimizar os meus modelos de consumo na cloud. Aqui a gente tem também um conjunto de outras empresas que a gente tem trabalhado em jornadas de FinOps, seja mercado financeiro, empresas grandes aí, por exemplo, o Citibank, Rabobank, ANZ Bank, Credit Suisse, dentre vários outros. E a gente tem aqui em várias outras indústrias, se a gente pegar seguros, Sul América, Humana, Tokyo Marine. And I don't even think this list is inclusive. This list is, you know, older. We've worked with a lot of different clients. Yes. It's not a quick fix and it's not a one-time assessment, but it's working with them throughout their entire journey as they get to wherever they want to be. E a palavra-chave aqui é jornada. Yeah. É a jornada de adoção de FinOps na minha organização. Como eu coleto os maiores benefícios para a organização como um todo. Como que eu gero mais valor de negócio para a adoção como um todo. Então, pessoal, não é usar cloud por cloud. É qual benefício de negócio eu quero gerar com menor custo. Otimizando o meu custo e os meus recursos computacionais. Né? Cloud é muito fácil a gente provisionar o recurso. Né? Por outro lado, a gente tem que ter essa consciência dentro da organização. Por isso que é fundamental estruturar uma jornada de verificação de análise contínua de FinOps. Tá bom? Any final message? No, that's a wrap and in time. Thank you for letting us speak to you today. It was a pleasure. Absolutely fantastic. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Obrigada. Espero que tenham gostado e ficamos à disposição. Vou estar lá depois no stand da IBM. Se quiser tirar alguma dúvida, quiser que a gente esclareça algum estudo de caso, estamos lá disponíveis, tá bom? Muito obrigado, gente.